Bom dia, meus irmãos. Bom, graça e paz da parte do Senhor seja sobre o seu povo. Amém? Seja muito bem-vindo, o irmão Silvio, presbítero do Senhor, que encontre um bom lugar para trabalhar aqui. Serviço não falta. Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Eu queria muito abraçar todo mundo, mas as medidas de segurança sanitária não nos permitem, mas sintam-se abraçados. Queridos, nós temos um desafio hoje de estudarmos, darmos continuidade ao que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Eu ia perguntar qual era o capítulo que nós estamos, mas a projeção aí, o slide já denunciou, então não vou nem perguntar. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Nós nos dispusemos desde alguns meses a estudarmos o livro de Apocalipse e tem sido uma bênção, um desafio para os professores e uma bênção, acredito, para a igreja. Nós temos temos levado adiante esse modelo essa metodologia de ensino, de exegético, né, de capítulo por capítulo, algumas vezes versículo a versículo, mas tentando fazer uma exposição mais fiel possível ao que está no texto sagrado e ao entendimento, à interpretação reformada das Sagradas Escrituras. Eu sei que às vezes parece extenso, agora que a gente está chegando na metade do livro, e pode parecer a certo ponto cansativo, porque a história ela se repete. Apocalipse a gente viu desde o início que você tem ciclos que, na verdade, eles se repetem durante o livro e com nuances, com detalhes que vão progressivamente sendo revelados, à medida da intenção do autor de mostrar ali algum tipo de ênfase. Então, hoje não vai ser diferente. A gente vai ver coisas que a gente talvez já tenha ouvido e vai ver coisas também novas acontecendo nessa revelação. Apocalipse 12 diz o seguinte, texto da palavra do Senhor. Quem está em casa também acompanha, abra sua Bíblia ou a sua mídia, no texto de Apocalipse 12, a revelação que Deus deu ao apóstolo João. Assim escrito, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com 7 de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus,
e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, te louvamos por tantas bênçãos, podemos celebrar recebimento de irmãos aqui na igreja, em meio a essa pandemia, porque tua igreja não está parada, Senhor. Se um dia nós receberemos, nós estaremos na tua destra, Senhor, estaremos contigo, é por causa do sangue do Cordeiro que lavou as nossas vestes, por causa do testemunho, Senhor, que foi dado por cada um dos irmãos que comparecerá diante de ti, salvos, lavados, remidos em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e diante dessa palavra, Senhor, nós, de fato, nos vemos incapacitados, limitados, e só podemos nos lançar diante da Tua graça, Senhor, e depender de Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e, apesar de nós, da nossa limitação, o Senhor possa iluminar o nosso coração, fazer arder essa palavra com o Teu Santo Espírito em nosso espírito, testificando ela em nós, e saiamos daqui, Senhor, revigorados em nossa esperança, renovados no amor, firmes no propósito, ó Deus, de pregar a Tua palavra e de viver por amor a Ti, mais do que amar a nossa própria vida. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos, Senhor, certos de que a Tua palavra sendo proferida na presença do Teu Santo Espírito, diante do Teu povo, Senhor, há de cumprir todo o propósito que o Senhor estabeleceu, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós te oramos, pedindo a Tua bênção também, onde todas as outras igrejas que estão pregando a Tua palavra nesse momento, que o Senhor nos livre do mal e do engano, para a glória do Senhor. Maranata, Senhor, vem, é assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos, então, muitos desafios nesse texto. Nós temos de tudo aqui no texto que nós lemos. Nós temos número 1260, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Nós temos figura de dragão, coisa que bicho que não existe, ou pelo menos não está classificado dentro da classificação, né, da biologia. Tem um dragão lá nas ilhas, não sei de onde, né, mas de longe não chega perto desse dragão aqui que a Bíblia está se referindo. E temos perseguição, mulher grávida, céu se abrindo, tem de tudo nessa visão de João. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e aplique essa leitura no nosso coração, falando-nos pela sua graça. Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo um ano bem difícil. O ano de 2021, a expectativa é que ele seja pior do que 2020. Eu falo isso rindo e o pessoal fica às vezes perguntando por que ele está rindo, né? Ele está falando uma desgraça dessa, está rindo. Mas a expectativa é essa, do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista, aliás, de vários aspectos, a questão educacional também, que está se tentando retomar, a questão da produção industrial, enfim, acredita-se que pode haver um agravamento da crise financeira de uma forma geral,
e há toda uma discussão hoje de que as medidas sanitárias que são tomadas, às vezes elas servem como uma justificativa para atingir os cristãos, especialmente os cristãos, né? Mas, de uma forma geral, para toda a forma de culto e exercício religioso, mas especialmente os cristãos. Há quem acredite que a insistência das igrejas e dos governos em permitir o culto, por exemplo, possa ser usado posteriormente para culpar os cristãos por espalharem o vírus, por não cooperarem com as medidas sanitárias. A semelhança do que Nero fez lá em Roma, de tocar fogo na cidade, porque ele queria reconstruir um império novo, uma Roma nova. Ele tacou fogo em Roma e depois colocou fogo nos cristãos, que afinal de contas eles eram meio loucos mesmo, comiam carne, reuniam-se frequentemente para comer a carne de alguém e tomar o sangue de alguém, né? E, então eles botou a culpa neles e colou. Enfim, nós já somos culpados por sermos obscurantistas, terraplanistas, e todo sinônimo de retrocesso científico se veicula ao exercício de nossa fé. Então, são tempos difíceis, tempos de perseguição, sim, mas a ideia aqui, e aqui eu tentei basear todo o estudo, tanto no estudo do pastor Leandro, o estudo também feito por pastor Hernandes Dias, e especialmente um sermão proferido pelo pastor Augusto Nicodemos, em janeiro desse ano, em que nós precisamos enxergar tudo isso, não estou dizendo que existe de fato esse tipo de perseguição, mas que pode acontecer de haver essa justificativa, mas encarar tudo isso dentro de uma perspectiva maior, histórica, ou uma perspectiva maior, bíblica. De fato, tudo que aconteceu na história da humanidade, que acontece hoje, tem alguma relação, está ligado à queda do homem, à escolha do homem desobedecer a Deus, dar as costas ao Senhor e escolher o seu próprio caminho, o caminho do erro, o caminho do pecado. E um conflito que está por trás, então, de pano de fundo de toda a história, que é o interesse do diabo de atrapalhar, como se pudesse, atrapalhar os planos de Deus, ou destruir a linhagem real, destruir a igreja de Deus. E, nesse sentido, Apocalipse 12 é considerado por alguns como um resumo do livro. Aproveitar o toque para dar um gole na água. Bom, nós enxergamos, e aqui tomando uma divisão feita por pastor Hernandes Dias, nós temos algumas divisões no livro. Nós temos o livro de Apocalipse, ele pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 a 11 e do capítulo 12 ao capítulo 22. Por isso que eu disse que a gente está passando da metade do livro agora. De 1 a 11, de um modo geral, uma ênfase na perseguição do mundo contra a igreja, o juízo de Deus, então, sobre os ímpios, em resposta à oração dos santos, e do capítulo 12 em diante, a perseguição de quatro elementos, quatro personagens que vão aparecer daqui para frente, que são o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Esses personagens vão aparecer a partir de agora, e então há uma culminância da história na vitória final de Cristo e de sua igreja sobre esses inimigos. Na primeira parte nós vimos já toda aquela história, são outras subdivisões da primeira parte, os candeeiros, as trombetas, os selos, e agora estamos nessa segunda divisão, que podemos destacar 4 sessões. Primeiro, o aparecimento desse quarteto, não é o quarteto fantástico, mas é o quarteto do mal, que ataca a igreja.
a gente vai ver posteriormente o aparecimento das 7 taças do juízo de Deus, a vitória de Cristo sobre esses 4, sobre a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta, e no final, a vitória final de Cristo sobre o diabo, e os novos céus e nova terra. Bom, então, em cada sessão, em cada ciclo desse, podemos dizer assim, a gente tem todo o período que vai da primeira vinda de Cristo até a última vinda. Na verdade, é uma espécie de repetição da história para fixar bem alguns princípios e algumas verdades. E em cada sessão, a retomada, então, do tema que vinha sendo tratado anteriormente, com a introdução, a progressão de novos elementos. Então, vamos entrar precisamente aí no texto, no capítulo 12, o versículo 1 em diante, que vai tratar, sim, nós estamos começando essa caminhada que vai culminar nessa vitória final de Cristo e de sua igreja. Vamos lá. Nós temos aqui descrito o nascimento e a ascensão de Jesus. Essa é a ênfase na primeira parte aí, que vai do versículo 1 ao versículo 6. A gente vai ver que isso está de forma muito resumida dentro do texto, mas talvez o fato histórico aí mais determinante aí para a igreja do Senhor. E temos então essas figuras aparecendo a partir de agora: a mulher, o dragão, o filho que vai nascer, e também esse elemento do deserto onde a mulher vai se refugiar. O texto começa dizendo que ele viu grande sinal no céu, e sempre que aparece em Apocalipse essa história do grande sinal no céu, então o apóstolo João está introduzindo uma visão em Apocalipse. Ele traz então essa figura da mulher, e que a gente pode traçar um paralelo com Gênesis capítulo 3. Se vocês olharem lá em Gênesis capítulo 3, que vai falar justamente do momento da queda, em que Deus traz a sua maldição sobre a criação, sobre o homem, a mulher, a gente vai ter algumas situações, alguns elementos ali que a gente pode traçar como paralelo aqui nesse texto, lá de Gênesis 3, verso 14 ao verso 16. Como a gente tem um tempo limitado, e eu gostaria muito da gente vencer todo o capítulo, então a gente talvez a gente passe mais rapidamente sobre o significado de alguns símbolos aqui, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem perguntar, e se tiverem em casa e quiserem mandar no grupo no canal do YouTube, não sei se Gustavo pode olhar o canal de vez em quando aí, ver se tem alguma pergunta para mandar para a gente, tá, Gustavo? Obrigado. Bom, então, essa mulher, quem é essa mulher? Quem seria essa mulher? A Igreja Católica acredita que essa mulher é Maria, né? Acha que essa mulher que está descrita aí em Apocalipse, falando porque vai ter o filho e tal, o filho realmente, claramente é uma referência a Jesus, porque ele vai, o dragão vai esperar ele nascer para tragá-lo, e depois ele vai ser assunto aos céus. Então, a Igreja Católica pensa então que essa mulher seria Maria. Os dispensacionalistas acreditam que essa mulher é uma referência então à nação de Israel. Os dispensacionalistas que eles fazem uma distinção bem clara no Velho Testamento e no Novo Testamento, como se algumas coisas vigessem apenas para o Velho Testamento, e algumas coisas agora para a dispensação da graça. Então ele diz que essa mulher aqui seria uma referência à nação de Israel. Nós acreditamos que o entendimento mais alinhado com o restante do contexto e o mais escorreto das Escrituras aqui, no caso seria entender essa mulher como o povo de Deus, tanto do Antigo como o Novo Testamento, até porque eles são um só. Nós somos um só rebanho, nós somos uma só vinha. Lembra quando Jesus fala da vinha? Ele diz que nós somos enxertados na vinha. Antes a gente era oliveira brava, mas agora a gente está lá e nós somos um só. Antes de Jesus vir ou depois de Jesus vir, nós todos somos salvos pela fé nele. E
essa mulher, então, seria a esposa do Senhor, seria a igreja do Senhor, o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E devido à descrição que é dada a ela aqui, a partir do versículo 1, ele diz que essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O sol, possivelmente uma alusão à glória de Deus refugindo através da igreja. A lua que está sob os pés dessa mulher, um sinal de que ela exerce domínio. E essa coroa com 12 estrelas, uma referência obviamente, 12, a gente lembra das 12 tribos de Israel, e que agora, com a igreja, a gente percebe a relevância dos 12 apóstolos, né? Os 12 que vão julgar essas 12 tribos, uma referência ao povo de Deus em si, e não necessariamente à nação de Israel. E aí ele diz que essa mulher está numa situação complicada, ela, achando-se grávida, versículo 2, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Graças a Deus, os partos de Clênia, em caso foram 3, nunca presenciei grito, não, nem. Uma vez eu estava no posto trabalhando, e parou assim, perto de 11 horas da noite, meia-noite, parou uma mulher vindo de uma cidade do interior, num carro, e o cara desesperado, que a mulher estava em trabalho de parto. E ele disse, pelo amor de Deus, me ajude. E eu disse, Jesus do céu, a gente tem casos na polícia de colegas que fizeram o procedimento, mas na hora eu confesso aos irmãos que eu cabritei na hora. Eu disse, rapaz, eu não faço, bota lá dentro da viatura que a gente vai agora para o trauma. A gente correu e a gente, aliás, para o trauma não, para a maternidade, né? Ligamos para o SAMU, combinamos de se encontrar no caminho, e eu ia dirigindo e ela ia agarrada assim na viatura dirigindo, ela ia agarrada no meu banco atrás aqui, e ela gritava, e eu, Jesus do céu, não permite que esse menino nasça aqui não, pelo amor de Deus, o pé vinha voando, sirene ligada, e essa mulher sofrendo, a coitada sofrendo no banco de trás da viatura lá, gritando, agoniada, com contração, e foi uma experiência bem interessante, só esse meu trabalho dá mesmo. Mas essa mulher aqui de Apocalipse 12, ela está numa situação difícil, de um trabalho de parto complicado. E essas dores que surgem para o nascimento desse filho nos apontam para toda a dificuldade com que a linhagem do nosso Messias teve para que ele nascesse, todas as destruições em que o povo passou, a escravidão, todo o percurso em que o povo escolhido de Deus passou para que o Messias nascesse. Então, toda a história os profetas que deram a sua vida para pregar a palavra do Senhor, para lembrar da existência e da vinda do Messias, todas as perseguições em que, de fato, o povo escolhido sofreu. E aí aparece uma outra figura, que versículo 3, viu também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ele continua descrevendo essa personagem, falando a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, me parece muito claro que a figura do dragão aqui se refere, na verdade, ao diabo, a antiga serpente. Ele é grande e feroz, não é? Ele começa descrevendo como sendo esse ser grande, vermelho, que dá a ideia da ferocidade, é um ser perigoso, destruidor, não é nada amistoso ou agradável ver uma figura dessa. Ele é um ser que tem poder, porque diz o texto que ele tem 7 cabeças, e essas cabeças, 7 cabeças, na verdade,
parece ser uma paródia, uma caricatura da figura de Deus, porque o número 7 está sempre relacionado à completude, à divindade, a ser Deus. E ele tem 7 cabeças, mas é um ser tosco, é um ser estranho, de fato, à majestade e à divindade de Deus. Mas ele tem as 7 cabeças, revelando um poder universal, o Deus desse século, o Espírito que atua nos filhos da desobediência, com esse número de cabeças que é associado a Deus, parecendo, né, querendo se parecer com algo divino, com a divindade, com Deus. Ele tem 10 chifres, que dá o chifre, os cornos, né, os chifres, eles são um sinal sempre na Bíblia de maldade, né, além da questão relacionada ao poder, a maldade, capacidade de destruição. Esse dragão, então, o diabo, ele é ladrão, como Jesus referenciou-se a ele é homicida desde o princípio, a palavra vai se referir a ele assim, ele é homicida desde o princípio, e ele também tem autoridade, porque ele tem na cabeça 7 diademas, que é uma forma de dizer que esse governo dele não se limita a um território, a um espaço geográfico. Ele tem um governo também universal, não se limita à nação. O governo do diabo é, de fato, o mundo inteiro. Bom, e aí ele traz uma outra notícia, outra informação acerca desse dragão, é que ele arrasta com a cauda, versículo 4, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E aqui uma referência à queda do diabo, que depois a gente vai ver, quando ele começa a falar, a partir do versículo 7, do embate de Miguel com o próprio diabo, como é que se transcorreu essa queda de Satanás. Mas aqui, ele, nessa rebelião do diabo, ele traz a terça parte dos anjos, essas estrelas que ele arrasta com a cauda, a terça parte seriam então os anjos, a queda dos anjos com o diabo, as estrelas que arrasta. Ele não devia estar no céu, por ser habitação de Deus. E isso demonstra ousadia e uma tentativa de usurpar atributos de Deus. Então, o diabo e os seus demônios, os seus principados, potestades, dominadores do mundo, como o apóstolo Paulo vai referir-se a eles, Judas também, versículo 6, vai tratar desse modo, foram expulsos do céu, e ele arrasta então essa legião de demônios. E ele tem uma obsessão, ele tem uma intenção, o diabo, quando ele chega à terra. Ele se posiciona em frente da mulher que está para dar à luz. E ele está ali, aquela figura feroz, de olho, à espreita da mulher naquele momento de gravidez, porque a intenção dele é uma só, diz o texto, que a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa é a intenção, era destruir a vida do Messias, matar, porque na cabeça do próprio do diabo, ele pensa que matando o filho ele consegue destronar a Deus, ele consegue destruir o plano de Deus, e não percebeu ele que a morte do Messias foi exatamente um marco da vitória de Cristo Jesus sobre ele mesmo, sobre o diabo e sobre todos os demônios. Desde o Éden, quando a serpente foi amaldiçoada, lá no texto que eu falei de Gênesis 3, houve uma promessa que o Senhor fez. O Senhor trouxe uma maldição e uma promessa. Ele disse que da semente da mulher, ela teria dores para dar à luz, e por isso há esse paralelo entre o texto de Gênesis 3 e esse aqui. Ela entre dores daria à luz, mas da semente da mulher ia nascer em que a serpente ia ferir-lhe o calcanhar, e este lhe esmagaria a cabeça. E então aqui esse cumprimento dessa promessa que foi feita lá no Éden. Em toda a história, Satanás
atacou através de governos, através de povos, para impedir o cumprimento dessa promessa. Ele sabia que havia uma promessa dada por Deus de que alguém esmagaria a sua cabeça. Então ele vai se posicionar na frente da mulher, vai tentar matar o Messias, em toda a história vai se levantar contra o povo escolhido, contra a linhagem do Messias, para impedir a conclusão dessa promessa. Aqui também uma possível alusão à morte dos pequeninos lá em Belém. Lembra? Herodes está em Jerusalém e os magos passam por lá, caminho de Belém, e diz assim: onde é que está o Messias, aquele que está prometido pelas Escrituras dos judeus? E Herodes disse: rapaz, não sei, mas vocês vão e me avisem que eu quero ir lá adorá-lo. Quero ir lá adorá-lo, astuto, sagaz, falso, sedutor. Aí os magos vão e chegam lá, José recebe então a advertência de Deus, e os magos são advertidos também de que eles não devem retornar lá para avisar Herodes. Herodes, percebendo que foi traído, o que é que ele faz? Manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. E se cumpre o que estava escrito lá na profecia do Antigo Testamento, de que houve um alarido, um grito, um choro em Belém, que era Raquel chorando pelos seus filhos. Há um genocídio, um assassinato de todas as crianças ali com menos de 2 anos de idade. Possivelmente também uma referência a essa tentativa do diabo de matar o nosso Messias. E aí aparece a figura do filho da mulher, essa terceira personagem aí, que diz que ele nasce, mas a referência é bem rápida. Mas veja, nasceu-lhe, pois, um filho, versículo 5, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, uma referência ao Salmo de número, deixa eu ver se Salmo 2, versos 7 e 9, que é aquele que o rei nasceria, que ele regeria as nações com cetro de ferro. E ele diz que ele vai reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, esse filho, ele nasce, cumpre o que está escrito. Não há aqui uma menção sobre a morte de Cristo Jesus, mas, de fato, nós sabemos que Cristo, para ser recebido nos céus, ele morreu na cruz, e diz a Bíblia, Filipenses 2, 5 a 11, e Colossenses 2, diz que ele sujeitou principados e potestades, ele triunfou deles sobre a cruz, humilhando-os publicamente. Há uma referência aqui aos exércitos romanos. Os exércitos, quando eles tinham as vitórias, eles entravam nas cidades, despiam os guerreiros de suas armaduras, tomavam o escudo, a lança, a espada, e deixavam eles praticamente nus passarem pelas ruas, para que o povo fosse poder escarnecer, humilhar as pessoas. E a Bíblia diz que o que aconteceu com Jesus foi uma coisa semelhante, mas paradoxal, porque ao tempo em que ele está morrendo na cruz, ele está morto, então, numa situação, humanamente falando, de humilhação, ele naquele momento, na verdade, ele está despojando o diabo e todas as potestades e principados de seu poder, de sua força, humilhando eles publicamente na cruz. É como se expusesse a humilhação e a vergonha, o poder ou a fraqueza do diabo e dos principados e potestades. Então, o texto trata da ascensão de Cristo, que diz o pastor Hernandes Dias, que é a vitória judicial, a sentença de Deus, a declaração de que Jesus venceu sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. A mulher, então, corre para o deserto depois disso. Ela vai para o deserto, simbolizando a vida da igreja entre as duas vindas, entre a primeira vinda de Jesus, seu nascimento, ressurreição, e a segunda vinda, que a gente vai ver mais
à frente. Ela está, então, no deserto. E o deserto é um local, um período de deserto, não é um local de fartura, é um local em que pese a existência de oásis em deserto, mas deserto normalmente é um local de sofrimento, é um local de seca, é um local de peregrinação, como a gente vê lá o povo de Israel quando sai do Egito, passando os 40 anos no deserto. E aqui a igreja do Senhor, o povo de Deus, passa então do nascimento de Cristo e sua ressurreição até a sua segunda vinda a habitar num deserto, passa a sofrer angústias, perseguição, mas é também, ao mesmo tempo, um período em que ele é sustentado por Deus. Lembra do deserto lá, do povo de Israel, quando saiu do Egito? Era um tempo difícil, mas Deus sustentou, mandava o maná, mandava as codornizes, fazia a água sair da rocha, dava vitória sobre os seus inimigos. É um tempo de angústia, de perseguição e sofrimento, mas é ao mesmo tempo um tempo de aprender a ser sustentado por Deus. E diz o texto então que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E o que significa 1260 dias? Vamos marcar todo mundo no calendário aí agora. 1260 dias significa o quê? Ninguém sabe o que significa 1260 dias. Mas essas matemáticas de Apocalipse. O que se sabe, aí a gente vai ver uma outra referência a tempo, que a gente leu já aqui um pouco mais à frente, quando o dragão persegue a mulher, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é que é um tempo definido, apesar de a gente não saber exatamente qual é o tempo, mas é um tempo em que Deus tem para sua exclusiva propriedade, um período em que a igreja terá de testemunhar, ao mesmo tempo de aguentar a perseguição do diabo. Deus havia preparado lugar. Essa palavra lugar aqui, no grego, um comentarista chamado Bale, ele diz que ele é sinônimo de templo. Então Deus preparou a sua presença, o seu templo no deserto, para que a igreja, para que a mulher ficasse lá. Na tradução para o latim do Antigo Testamento, a Septuaginta, esse termo é um termo comum para a tradução do grego para o latim do Antigo Testamento. Esse termo é um termo comum para santuário. Então, deserto é lugar de tentação, é lugar de provação, mas é também oportunidade de se encontrar, de aprender a caminhar com Deus. Queridos, de pronto aqui a gente tem algumas aplicações, que é que Deus protege a sua igreja, Deus é o Deus da providência. A gente vai ver mais à frente que ele vai, essa mulher vai ganhar asas para fugir da presença do diabo. A gente vai ver que o diabo vai lançar um rio para tragar a mulher e a criação vai absorver esse rio. Deus é o Deus da providência. Ele não nos livra da morte, mas na morte ele glorifica o seu santo nome. Somos peregrinos aqui. O tempo nesse lugar está contado, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando, como diz o hino. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma única história. A guerra entre a semente da mulher e as hostes do diabo. Vamos para frente. Aí, versículo 7 ao versículo 12, nós temos a batalha de Miguel e os anjos, em que Satanás é expulso dos céus. Nós vimos isso na referência anterior, em que o dragão arrasta com sua cauda um terço das estrelas. E aqui nós temos a figura de Miguel, o arcanjo Miguel. Miguel é um dos príncipes, dos primeiros príncipes, lá descrito lá em Daniel, capítulo 10, verso 13, descrito também como anjo protetor, capitão dos exércitos celestes. E até a Igreja Católica faz oração para São Miguel, Arcanjo Miguel, para o anjo protetor, essa coisa toda, né? Os meninos lá na escola já decoraram a rezinha lá do Santo Anjo Protetor, não sei quem, cuidador e bababá. E a gente tem que estar orientando, dizer, olha, não tem que orar para anjo nenhum.
Você não precisa orar para anjo, não. Você ora para o dono para quem tem autoridade, para o dono dos anjos. Você ora para quem manda mesmo. Não vai orar tem que orar para capitão nenhum. Mas Miguel é esse arcanjo. E ele derrota o dragão e seus exércitos, são expulsos dos céus. Daqui para frente, o diabo vai perseguir a igreja, mas ele só vai cair, ele cai do céu para a terra, e agora da terra, o caminho dele agora é para o abismo. Então, para o diabo não tem uma perspectiva muito boa. E talvez por isso que ele está tão irritado e tão feroz para cumprir esse propósito de perseguir a noiva do Senhor. O cenário, então, é de purificação do céu, purificação do cenário celeste, e se estabelece uma festa, a cânticos de louvor e exaltação aqui. A antiga serpente, o diabo, é o acusador, é como ele vai descrever aqui a partir do versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, lá de Gênesis, que se chama diabo. A palavra diabo significa acusador, aquele que acusa. Satanás, que é a palavra para adversário, a palavra do grego aqui para o adversário, e foi então expulso essa criatura, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ele é sedutor, ele seduziu os anjos no céu, engana toda a humanidade quanto à existência de Deus, quanto à existência do juízo de Deus, quanto à existência do céu, do inferno, quanto à obra de Cristo Jesus na cruz. Por isso que ele é sedutor. E ele, então, inverte a palavra de Deus, levantando falsos profetas, e ele perde sua posição de autoridade no céu. Com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, Satanás perde o poder de enganar o mundo. Se ele tinha esse poder de enganar todo mundo, agora ele perde, porque por sua vitória na cruz, o Filho defenestrou o dragão que perdeu o seu cargo de acusador. E agora o arcanjo faz cumprir a ordem de expulsão do diabo e desses anjos do céu. Não é o Filho que expulsa, isso é interessante, né? Não é o Filho, não é Jesus que vai lá botar o diabo para correr. Ele foi para o céu, mas não é Jesus. Porque o diabo não está à altura de Jesus. Vai chegar um momento em que, pela palavra da sua boca, lá no final a gente vai ver que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas Jesus não se dá o trabalho de se trocar com o diabo, não. Quem vai é o arcanjo. Quem está no mesmo nível de hierarquia ali, mais ou menos, porque o diabo era tinha uma hierarquia no céu. A gente vai ver lá em Daniel, na profecia de Daniel, de que Miguel diz assim, que ele não ousou proferir juízo contra o príncipe da Pérsia, uma figura de Satanás, o diabo, mostrando que ele tinha uma posição de autoridade. Mas é o arcanjo, é o capitão que vai resolver o problema, não é o rei dos reis. O rei não se troca com o diabo, porque o diabo não está em pé nem de batalhar com o nosso rei. Então, confronto então do arcanjo aqui, o confronto do filho com Satanás está reservado para o futuro, quando ele será lançado para o lago de fogo e enxofre. Vamos caminhar. O sedutor do mundo, então, foi limitado. Há uma limitação da atuação do diabo. Há uma limitação geográfica, ele não pode mais enganar todas as nações, porque a igreja, uma vez que ela prega a palavra para todo o mundo, e que a palavra de Deus está sendo proferida e alcança toda a criatura, o diabo tem a sua limitação de poder também, porque a vitória de Cristo é a vitória da igreja. Ele está limitado também pelo tempo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Há uma figura muito interessante aqui, e o pastor Hernandes, pastor Augusto também falou desse termo, e eu não conhecia bem esse termo, fui procurar o que era. São
estertores. Não sei se você ouviu falar. Quando o pulmão está cheio de líquido e a pessoa não consegue respirar direito, ele fica sibilando, ele fica falhando a respiração, uma respiração muito difícil. E aí o pastor Hernandes, ele disse que quando Jesus pisa na cabeça da serpente, quando Jesus pisa na cabeça da serpente e que mata a serpente. Essa semana eu matei uma cobrazinha lá na rua de casa. Eu estava tentando ensinar a Elisa a andar, que meus vizinhos não saibam, né? Porque todo mundo lá protege a natureza, a ecologia. Se souber que eu matei uma cobra. Mas a gente estava andando, ensinando a Elisa a andar de bicicleta. E um outro vizinho passou e disse: você viu a cobra? Eu disse: não vi não. Eu passei pertinho da cobra e não vi. Aí ele disse: está aqui, ele mostrou a cobra. Aí eu peguei um pedaço de tijolo e acertei aonde para matar? Cabeça. Você mata a cobra, ela levantou a cabeça dela, ficou armada. Aí eu, um passinho para trás e sapequei o tijolão na cabeça dela. Aí dei aquela esmagada básica. Aí depois o vizinho pegou pelo rabo e jogou fora. Mas quando você acerta na cabeça da bicha, ela fica se tremendo todinha. O rabo balança, ela está morta ali, está um bagaço a cabeça dela. Mas o rabo balança e o pastor Hernandes disse que são os estertores. Olha só, aprendi essa semana. São os estertores ali. Ela sabe que está morrendo e fica só se sacudindo ali no rabo. São os últimos suspiros ali. E o diabo sabe disso em relação a ele. Porque a cabeça dele foi pisada. Ele não teve vitória com a morte do Messias. Ele não conseguiu matar. Aliás, ele matou, mas ele reviveu. E está no trono de Deus, governando. Ele sabe que está derrotado e morto. Ele está só tremendo o rabo. E porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, é que ele vai fazer de tudo para esfriar a sua fé, para colocar na sua cabeça, seu coração, de que a pandemia realmente é desesperadora e que não nos resta mais nada, senão esperar a morte chegar. É porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, que ele vai usar de todas as formas para fazer com que a igreja, ela pereça, que ela falhe no seu propósito de testemunhar do Senhor. E essa sedução do diabo, então, foi limitada também temporalmente. Pouco tempo lhe resta. E o seu poder também foi limitado, porque agora ele foi vencido por Jesus na cruz, na ressurreição, e foi vencido por Miguel e pela tropa de anjos. Ele foi humilhado e derrotado, despojado, expulso o príncipe desse mundo, na vitória de Cristo contra o mal na cruz. Quem tiver interesse depois, lê esse texto de Colossenses 2, 14 a 15, que fala então, é uma perspectiva da morte de Jesus, não como de sofrimento, mas de uma morte de vitória, de combate, uma morte em que ele sujeita e humilha o inimigo. Versículo 10 a 12, então. Aí, a cabeça da serpente. Aí ele não acertou bem a cabeça, não. O calcanhar está ferido aí, ele pegou no pescoço da cobra, não foi? Vamos para frente. Aí tem um cântico de vitória, versículos 10 a 12. Diz que ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Há um cântico de vitória e celebração aqui. Celebração por causa dos resultados da vitória de Cristo Jesus. Ele celebra o reino de Deus, a autoridade de Cristo. O acusador perdeu a base da sua acusação. Quando ele chega agora diante de Deus para acusar, lembra lá de Jó, que ele chegava e dizia assim, quando os filhos de Deus chegaram para trazer a oferta diante do Senhor, o diabo estava no meio deles, disse assim: está vendo teu servo Jó? Não, Deus chegou para o diabo e disse: está vendo meu servo Jó? Não existe ninguém como ele na terra. E o diabo disse: também, ele tem tudo. Não, tem tudo, tem família, tem saúde, tem dinheiro. E aí ele acusando Jó o tempo todo, e Deus permitiu que ele tocasse
nos bens de Jó, depois tocasse na saúde de Jó, a função do diabo é essa de acusar, mas agora a acusação do diabo perdeu o substrato, perdeu a base, porque ele nos acusa porque nós somos pecadores, ele nos acusa porque há uma dívida nossa para com Deus, por causa do nosso pecado, mas a dívida agora foi paga, quitada, está consumado, está quitado, não há motivo de nos acusar. Se não há dívida, se não há débito, não há por que ser cobrado, não há por que ser acusado. Então o diabo perde a sua base de acusação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem intentará acusação? Contra quem? Contra os eleitos de Deus. É Cristo quem o justifica. Está justificado, está resolvido o problema. A base do nosso perdão e da nossa vitória não é outra, não é o nosso mérito, não foi nada que nós fizemos. A base do nosso perdão está o quê? No sangue de Cristo, versículo 11. Há esse cântico no céu, a igreja triunfante está lá festejando, esperando nós chegar, a igreja militante, a igreja triunfante está lá, alta celebração, festa, e diz que eles cantam assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. Essa é a base da nossa vitória, o sangue de Cristo Jesus, a morte de Cristo é a nossa vitória, o sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Por meio do que eles venceram? Venceram por meio de Miguel, das suas próprias realizações? Não, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E o efeito, então, que a vitória de Cristo traz para nós, é que a vitória de Cristo é a nossa vitória. O efeito, diz aí a continuidade do versículo 11 que nós lemos, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O efeito da história da redenção é que ela traz o testemunho de estarmos dispostos a morrer para amar mais a Cristo. Amar mais a Cristo do que a nós mesmos. Pregar essa palavra, testemunhar desse amor, dessa esperança eterna. A igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo em face da perseguição e da morte. Ela prefere ser uma igreja mártir do que ser uma igreja apóstata. Ela prefere morrer do que negar a Cristo, negar a sua palavra, negar a sua fé. A vitória de Cristo, então, deve ser associada à vitória do próprio crente, a vitória de cada crente pelo seu testemunho. Então, aqui eu coloquei essa divisão que muitas vezes a gente escuta falar e a gente não sabe o que significa. A igreja triunfante e a igreja militante. A exultação dos crentes no céu pela visão de Cristo. A igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante é aquela que já está lá. Já triunfou, está lá, nos esperando. A igreja triunfante festeja. A militante agora percebe que Satanás passa a persegui-la. A igreja militante é que está aqui, militando, esperando o dia glorioso do Senhor, de nos levar para nos encontrarmos com Ele. Queridos, em tempos difíceis, a igreja passa por grande tentação, que é de apagar o seu testemunho, é de se esconder, é de se calar, é de aceitar o erro, a mentira, o engano. E a igreja vencedora não é aquela que se omite, não é aquela que hiberna, mas é a igreja que testemunha, que não deixa de testemunhar do amor do Senhor. A igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida, ama o Cordeiro até a morte. Para finalizar, meus irmãos, os últimos versículos 13 a 18, então, depois de toda essa visão tremenda do nascimento do Filho, a sua ascensão, vitória sobre o diabo, sobre os demônios, sobre os outros, os anjos que seguiram a Satanás, a derrota acachapante, para usar o termo esportivo, sobre que o diabo teve um Cristo triunfando na cruz.
agora o diabo vê que não lhe restou muito a fazer, senão perseguir a mulher, perseguir os eleitos do Senhor, perseguir a igreja. Se antes seu objetivo era matar o cordeiro, agora seu objetivo passa a ser perseguir a mulher. O texto então vai descrever esse conflito do dragão com a mulher. Nós lemos aí do versículo 13 em diante. E Deus mais uma vez providencia livramento. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceba que parece reviver a mesma figura que nós vimos no começo do capítulo, desse momento de fuga da mulher para o deserto, e agora ele coloca essa ilustração aí das asas, mostrando um texto de Êxodo, em que Deus lembra o povo, que quem livrou eles do cativeiro foi o próprio Deus, e os livrou com asas para levá-los até a sua presença. Muito semelhante a essa descrição que João faz aqui. A mulher ganha asas. E agora os 1260 dias se transformam em um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aí a serpente, o acusador, o Satanás, diz aí o versículo 15: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui a possibilidade da interpretação aqui seria de que esse rio que sai da boca da serpente seriam todas as mentiras, as falsas religiões, falsos profetas, tudo que às vezes surge no meio da própria igreja para tragá-la, para fazê-la cair em engano, para que ela atenda à mentira e ao erro, como engoliu Eva no Éden, em que a serpente foi lá e disse: olha, está vendo, o fruto não é bonito? Com certeza, você não vai morrer se você comer esse negócio. Como você vai ver? Você vai ser igual a ele, e aí você vai ver as coisas igual a ele, você vai... Come para você ver como é boa. Aí a mulher foi lá, enganada pelo discurso, pelo argumento da serpente, foi lá e comeu do fruto proibido. Então esse rio que sai da boca da serpente é todo esse rio de mentiras, de engano, falsos profetas que surgem para tragar a igreja. E mais uma vez, se Deus providenciou as asas, agora Ele providencia para que a terra engula esse rio que sai da boca da serpente. E aí diz o versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Desde o Antigo Testamento que o diabo se ira contra aqueles que guardam a fé no Senhor. Quando o engano não funciona, então o diabo parte para a ignorância, né? Quando ele viu que a estratégia não deu certo, então parte para a violência. E a gente vai ver daqui para frente, capítulo 13, a besta que emerge do mar, o anticristo, a besta que emerge da terra, eles vão então perseguir ferozmente a igreja, matar os santos, a figura dos mártires reaparecendo na história. Satanás falhou e na sua humilhação e derrota, ele se volta contra o povo de Deus, que testemunha de Cristo, e usa de todos os meios para limitar a sua igreja. Deus preserva os fiéis até a morte. Deus sempre terá uma igreja viva no mundo. Deus sempre terá, porque é seu propósito, é sua palavra. Ele vai sempre ter um remanescente fiel, que vai perseverar até o fim. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória sobre a morte. Por isso que, por mais tenebroso que seja qualquer pandemia que surja, se o pior que pode acontecer é a gente morrer, então a gente vai para casa.
pastor Érico falou aqui no começo do culto, né, que quando a gente chega no local que é nosso, a gente sente que está em casa, e a gente aqui não está em casa. A igreja aqui é um lugar bom, ter família é muito bom, filhos, a experiência é sensacional, né? Trabalhar, servir, mas a experiência do céu, meu irmão, a gente vai estar em casa, curtir em casa, não é pela televisão, não é pelo que o pastor está falando, o presbítero está inventando, ou está pregando, é porque a gente vai estar lá, a gente vai estar junto, a gente vai estar lá louvando, glorificando, igreja triunfante, a gente vai ser promovido, Eric, a gente vai ser promovido de igreja militante aqui na batalha para a igreja triunfante. Então, se é isso que nos espera, se a pandemia acabar com a gente, então glória a Deus, meu irmão, nós vamos vencer de todo jeito. Nós vamos vencer de todo jeito. A vitória de Cristo, a vitória na cruz é a vitória da sua igreja. Deus preserva seus fiéis até a morte. O diabo sabe que tem pouco tempo e está nos seus estertores. Olha só, aprendi a palavra. Estertores. Está lá ciscando. A cobra está ciscando, porque sabe que já pisaram na cabeça dela. Para terminar, algumas aplicações finais. Só algumas aplicações, meus irmãos. Primeiro, os cristãos devem estar conscientes que seu verdadeiro inimigo não é o governo, quem quer que seja, não é o teu patrão, não é o ministro da saúde, não é o reitor da universidade, não é o meu diretor-geral da polícia, não é o presidente dos Estados Unidos. O meu inimigo é Satanás. O inimigo da igreja é Satanás e seus anjos. E por isso o apóstolo Paulo vai descrever que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a política, não é contra cargos, funções. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. O alvo das perseguições é mutilar, é travar nossa fé, é esfriar o nosso amor, esfriar nossa fé para que a gente perca o ânimo. Rapaz, cansei. Um ano de pandemia, não quero mais ir para a igreja, não. Esse negócio não pode estar certo, a gente passar por tanto sofrimento. Eu vou ficar em casa mesmo, eu vou resolver minha vida por aqui, eu vou seguir aquilo que eu acho que é certo, aquilo que dá paz no meu coração. Isso é mentira, meu irmão. Reanime o seu coração na palavra do Senhor, na força do seu poder e na vitória da cruz do Calvário, na ressurreição que Ele teve sobre a morte. Reanime sua esperança, reanime o seu ânimo. Fortaleça a sua fé e testemunhe de Cristo. Abra a sua boca para dizer que a sua esperança está nele. Não importa o tamanho da adversidade e da tribulação. As perseguições fazem parte de um quadro maior, como vocês puderam ver aqui, que sempre esteve presente na história da igreja. Então, quando você olha para a pandemia, quando você olha para a dificuldade que você passa, o problema financeiro, não entre histeria, como se nós estivéssemos vivendo um momento singular. Não, porque isso aqui realmente é extraordinário. A perseguição é a marca da igreja do Senhor. E se alguém quer ter vida piedosa, será perseguido. Se eles crucificaram o Mestre, se eles crucificaram o Senhor, se eles perseguiram a Ele e humilharam, por que é que não vão fazer isso com seus discípulos? Então, queridos, não se desespere, não perca a esperança. Sempre foi assim na história da igreja, sempre foi assim. Talvez você tenha entrado enganado. Mandaram você levantar a mão e achou que foi só isso, mas não. Seguir a Cristo tem um preço. Seguir a Cristo é uma dádiva, é de graça, mas tem um preço. Fiquem firmes na batalha, porque a batalha contra o diabo já foi vencida. Após a morte, a igreja militante será promovida, a igreja triunfante. Amar a Cristo mais do que nossos bens, do que nossa própria vida, vale verdadeiramente a pena, meus irmãos. Nós caminhamos não para um final trágico ou incerto. Porque se adoecer, porque se eu perder o emprego. Nós não caminhamos para um final trágico ou incerto. Nós caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e a sua noiva.
E que Deus seja louvado, e que nós possamos nutrir esperança e alegria em nosso coração, em meio a estando vigilantes, para que os direitos não sejam caçados, sem a discussão, sem o contraditório, sem a possibilidade do argumento, mas a nossa pátria está lá, e é lá que também estará a nossa glória. Então, andemos desse modo, meus irmãos, caminhando para a consumação da glória de Cristo e a sua noiva. E que Deus nos ajude e nos abençoe. Graças a Deus